iniciando aqui a gravação. Ok. Vamos lá. Vamos lá, posso seguir aí, gente? Eu ir compartilhando aqui a tela. Okay. Então, vamos lá. Então, aqui continuando essa questão de serviços, né, de hosting, né, de serviços de rede, né, a gente pode falar de alguns outros serviços de impressão, né, que vão permitir que vários usuários acessem uma impressora. Okay? Hoje, quase toda impressora do mercado ela tem um serviço de rede, quer dizer, você pode conectar essa impressora diretamente na rede. Há algum tempo atrás, você só podia fazer isso através de um computador, tá certo? E essa impressora pode estar, teoricamente, em qualquer lugar da rede, tá certo? Outra coisa muito interessante é o serviço de proxy, né? Proxy, ele é originalmente o que a gente chama de um intermediador de conexões, ok? Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela e vou compartilhar o quadro branco para explicar isso a vocês, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui o quadro branco. Vou colocar aqui a cor, fazer um desenhozinho para mostrar a vocês. Então, imagina aqui o seguinte, a gente vai ter aqui uma nuvem, né? A nuvem pode ser aqui a internet. A gente vai ter aqui, estava melhor não, um roteador. A gente vai ter aqui um firewall. E a gente vai ter aqui a nossa rede. Eu vou botar um cara aqui, que é o proxy. Esse cara aqui é o proxy. E vou botar aqui uma estação de trabalho. Certo? E aqui a internet. Vou botar aqui um servidor HTTP aqui, qualquer. Certo? Bom, quando é feita uma conexão HTTP, a sua máquina envia uma requisição HTTP que passa pela rede para o servidor e o servidor responde essa conexão HTTP para a sua máquina. HTTP é um protocolo que é do tipo pedido, resposta. Né? Quando a gente tem um proxy, o proxy ele faz a intermediação de conexão. Eu vou pegar aqui uma outra cor aqui, vou fazer aqui na cor vermelha. Isso pode ser feito de forma transparente ou não, tá certo? Quando você vai pedir alguma coisa a esse servidor, o proxy entra no meio do caminho e intermedia isso. Então você faz o pedido ao proxy. O proxy, então, vai fazer o quê? Ele, proxy, vai interceptar isso. Vai parecer como se fosse um cliente e ele vai fazer o pedido ao servidor. O servidor, por sua vez, vai responder a quem? Ao proxy.
e aí o proxy depois pega e responde a você. Ok? Então, esse pedido ele foi intermediado pelo proxy. Ok? O proxy faz uma tabela lá, onde ele sabe o pedido para quem que é, pedido de quem vai para quem. Certo? Então, quando você manda o pacote aqui, você normalmente manda um pacote IP assim. O IP do servidor, você manda o pacote que tem IP e a sua porta. Tá certo? IP, porta. E esse cara, mas para qual é a porta desse cara aqui? Vamos melhorar isso aqui. Esse pacote aqui, esse pacote vai assim, vai IP de destino, dois pontos, porta de destino. E aqui, IP origem, porta de origem. Deveria ser o contrário do formato, mas tudo bem. Então, por exemplo, você tem o IP do servidor e a porta do servidor é 80. Você tem o seu IP e a sua porta é uma porta aleatória, a gente viu isso no capítulo 7, 3347. Quando isso chega aqui no proxy, o proxy vai montar um pacote novo. O proxy vai montar um novo pacote. O proxy vai montar um pacote novo aqui. Né? IP porta, IP porta. Só que aqui vai contar a porta, eu vou botar até em vermelho, né? Para vocês perceberem isso. O destino é a porta 80 do servidor e o IP do servidor. Só que a origem, né, vai ser o IP do proxy, a porta do proxy, por exemplo, aqui, a porta do proxy que ele vai abrir uma nova para ele, por exemplo, 3174 e o IP do proxy. Então, o retorno vem para o proxy. E aí, o proxy vai devolver um pacote para esse cara, tá certo? Da porta 80 do proxy para o seu IP, e aí eu vou botar aqui em vermelho, né? E do IP dele, vou botar aqui em azul, da porta 80 do proxy e do IP do proxy, para quem? Para o IP da sua máquina e a porta da sua máquina, que é a 3347. Então, ele intermedia as conexões, certo? Ok? Até aqui, ok? Tá legal? Bom, só que quando ele intermedia, ele pode fazer outras coisas. Por quê? Porque o seu pacote veio aqui, parou, ele fez um novo pacote, mandou para cá, esse cara respondeu para cá e depois ele devolveu para você. Então, por exemplo, se você está baixando um arquivo, se isso é um arquivo que está sendo baixado, quando o arquivo chega aqui no proxy, o servidor pode entregar para o antivírus antes de devolver ao cliente. Ele também pode, uma vez que ele sabe previamente quem você quer, ele sabe quem você quer acessar, ele pode comparar a URL que você quer acessar com um banco de dados
e definir se você pode ou não. Ele vai categorizar isso, um banco de dados categorizado, e vai definir se você pode ou não acessar aquela URL. Então, com isso, você consegue ver o que a gente, associado ao proxy, tá certo? A função do proxy é só essa, é fazer isso. E enquanto ele faz isso, ele também guarda as coisas em cache. Então, se alguém pedir novamente essa página aqui, em vez dele vir aqui buscar, ele pega do cache dele e entrega. Entendeu? A segunda vez. Tá certo? Então, ele faz cache, ele acelera, melhora a experiência de navegação do usuário. Ele nasceu para isso, tá certo? Mas associado a isso, você consegue fazer o quê? Você consegue instalar nele um antivírus, todo arquivo que passar por ele vai ficar vírus, e ele consegue fazer um controle de acesso à web. Então, ele consegue dizer quem pode acessar o que e quando. Então, ele pode, por exemplo, não deixar você acessar sites de hacker, sites de pornografia, sites de entretenimento, ele pode bloquear isso. Ele pode, por exemplo, deixar você só ler jornal, ver sites de jornal do meio-dia até as 2 horas. Então, são ferramentas associadas ao proxy de segurança e produtividade. Certo? Uma das mais famosas é o AdSense, que agora mudou de nome, foi comprado por uma outra empresa aí, que faz esse tipo de coisa. Certo? Então, isso é o que a gente chama de serviço de proxy. E aí, junto com o proxy, vem outras coisas. Pode autenticar o usuário, controlar quanto ele está usando de internet, você pode contabilizar isso. Então, por exemplo, quando você tem isso aqui num hotel, você pode vender por tempo de uso. Então, você usou tanto tempo, tem que pagar tanto. Ok? Legal? Também dá para fazer isso. Mas normalmente a contabilidade fica associada ao AAA que a gente vai ver já já. Posso avançar aqui então? Então eu vou acabar aqui com o quadro negro e vou compartilhar a tela novamente para voltar para aqui. Pronto. Então o proxy ele normalmente é usado para cache, né? Mas ele permite outros tipos de funcionalidade. Eventualmente, você também pode precisar de uma Authentication Authorization Account, né? É um servidor onde as pessoas vão se autenticar, você vai autorizar elas e vai fazer a contabilidade delas. Então, isso aqui é muito usado em hotéis, em lugares, ou alguns provedores de internet, né? Usam isso para contabilizar o quanto você usa na rede. Okay? Uma outra ferramenta muito interessante é o IDS e o IPS, né? O Intrusion Detection System e o Intrusion Prevention System. Tá? Vou explicar o IPS, que é o que está aqui, né? O que o IPS faz? O IPS ele funciona analisando os pacotes, todos os pacotes que passam, e comparando esse pacote com assinaturas de ataques. Então, se esse cara tenta fazer um ataque, né, manda um pacote que é um ataque, esse pacote vai passar pelo IPS. Como o IPS está inline, ó, e o pacote obrigatoriamente passa por ele, ele vai funcionar como um switch, ele pode simplesmente descartar esse pacote, que é um ataque. Se o outro pacote não for um ataque, ele então deixa o pacote passar aqui. Tá? A diferença do IDS para o IPS é que o IPS, o tráfego passa por ele. O IDS não. É como se ele tivesse uma máquina aqui escutando o tráfego. Então, ele vai detectar a tentativa de intrusão, mas nem sempre ele vai conseguir bloquear a tentativa de intrusão. Por quê? Porque como o tráfego não passa por ele, pode ser que a coisa já tenha passado e ele não consiga cancelar esse ataque. Certo? Bom, uma outra coisa muito interessante aí é o que a gente chama de UTM, Universal
Street Management, que é uma máquina que inclui várias funcionalidades nelas, funcionalidades de DS e IPS, as funcionalidades de Firewall, né? E também podem ter funcionalidades de proxy, de AA, e por isso é que ele chama de uma ferramenta integrada universal de gerenciamento de ameaças, certo? Porque ele funciona normalmente como o default gateway da rede, né, ligado na internet, e ele consegue botar várias ferramentas associadas a ele, né? Um dos UTMs mais conhecidos aí no mercado é o Sonic Wall, da Cisco, né, que tem várias possibilidades nele. Antivírus, Firewall, IDS, PS, VPN, tudo integrado numa caixa só, num hardware só de altíssimo desempenho. Ok? Ok, pessoal, até aqui, ok? Posso avançar? Beleza. Então vamos lá. Vamos falar aí técnicas comuns, né, de manutenção preventiva usadas em rede. A manutenção preventiva da rede inclui a gente verificar as condições do cabo, dos dispositivos, servidores, computadores, garantir que eles sejam mantidos limpos, em bom estado de funcionamento. Como tudo a gente já tinha visto lá na frente, na rede não é diferente, você deve desenvolver um plano, né, de manutenção programada, né, e a limpeza regular dos equipamentos e das instalações, né? Poeira não é bom em lugar nenhum, né? E sempre que observar algum problema, né, alguma irregularidade, o administrador da rede deve ser informado para que vocês possam planejar uma ação, né? É preferível sempre você programar uma parada para manutenção, do que isso se tornar um problema e virar uma falha, certo? Mas são os processos básicos de solução do problema. Para a rede não é diferente. A gente primeiro identifica o problema. Como é que a gente identifica? Fazendo perguntas, né, ao usuário, uma entrevista, uma lista de perguntas tanto abertas quanto fechadas, né? Tipo aberta, você percebeu alguma mudança na rede antes de acontecer o problema? E uma fechada, né, que pode ser, você tem certeza que o cabo está conectado na interface? Então, uma pergunta fechada, certo? Depois que você levanta, identifica o problema, a gente estabelece, né, uma teoria de possíveis causas, né, para aquilo. O computador não está acessando a rede. Pode ser o cabo ruim, pode ser a placa de rede ruim, pode ser a placa de rede desconfigurada, pode ser problema de velocidade, pode ser um monte desses problemas. Depois que você estabelece, né, essa teoria, você vai testar isso, né? E o que você vai testar? Você vai testar daquelas que têm a maior probabilidade e menor tempo de teste. Aquilo que for mais fácil de ser testado e aquilo que for mais provável. Se você tem uma coisa que é muito provável e muito fácil de ser testada, é nela que você vai, certo? Então você tem que fazer nessa ordem. E depois, né, você descobre o problema e estabelece um plano para implementar a solução, porque o problema pode não ser um problema simples, né? Você pode chegar à conclusão que a placa de rede está queimada, e aí você vai ter que programar a substituição dessa placa. Você pode descobrir que o cabo de fibra ótica, né, de um determinado lugar foi seccionado, né? E aí você tem que programar a instalação desse cabo, certo? Uma vez na seguradora, a gente tinha um escritório remoto e a gente contratou, a gente chama de dupla abordagem. A gente contratou 2 links, um principal e um de backup, em 2 empresas. Uma foi na Embratel e o outro foi na Primesis,
se não me engano, que era outra empresa. Só que na região, lá no interior de São Paulo, só a Telefônica tinha cabeamento lá. Então a Embratel comprou uma fibra alugou uma fibra da Telefônica, a Primesis alugou a fibra da Telefônica e a Telefônica entregou as duas fibras no mesmo cabo para essa empresa. Os caras estavam mexendo lá na rua, passaram com a escavadeira, arrebentaram o cabo. Nós ficamos sem os nossos dois acessos, sem o acesso principal e sem o backup. E aí tivemos que resolver esse problema. Como é que nós vamos fazer? Demorava 15 dias para recolocar a fibra e tal, nós tivemos que contratar uma solução de rádio para não deixar esse escritório parado 15 dias. Então, isso não é uma solução, às vezes, fácil, precisa ser planejado. Okay? Depois que a gente resolve o problema, né, a gente tem que testar para saber se todas as funcionalidades que a gente fez funcionaram. Tá? Todas as funcionalidades anteriores estão recuperadas. E depois disso, verificar se não existe, aproveitar e ver se não tem nada, nenhuma manutenção preventiva que possa ser feita. Você já foi lá, já trocou, parou o cara, parou o usuário, abriu a máquina dele, vai trocar a placa de rede, já limpa a máquina, deixa a máquina limpa, a hora que o sistema operacional subir e tiver rede, já vê se os drives estão instalados, se não tem nenhuma atualização do sistema operacional, e já faz isso tudo para evitar, né, problemas futuros. Né? Por fim, a gente documenta, né, tudo o que foi feito, aquilo que você descobriu, os reparos que foram feitos, anotações e comentários, né? Isso para registro futuro, né? Para que sirva como alimento, né? Conhecimento para uma nova solução de um problema parecido. Ok? Problemas mais comuns de rede ou são hardware, ou são software, ou é configuração. Problemas mais comuns. Cabo de rede danificado ou desconectado. Um usuário legítimo que tem acesso remoto negado. Dispositivos não têm informações suficientes de endereçamento. Problema de configuração. O usuário não consegue acessar a internet. O usuário não pode mapear uma unidade de rede. O usuário não consegue imprimir. Tudo isso são problemas comuns na rede. Né? Ok? Bom, com isso a gente chega ao fim aí, nesse capítulo, né, 8. A gente apresentou aí, né, operação em redes de computadores, né? É importante a gente lembrar alguns pontos, né? Cada dispositivo precisa ter o endereçamento correto, né, para acessar os recursos de rede. Dispositivos com fios são conectados normalmente no cabo Ethernet, os dispositivos sem fio utilizando um access point sem fio, normalmente utilizando o protocolo 802.11, né, Wi-Fi. Mapear uma unidade de rede é uma maneira fácil, né, útil de compartilhar arquivos e pastas ou disponibilizar isso para o usuário de forma fácil. Né? Uma VPN permite conexões privadas através de redes públicas. A área de trabalho remoto permite aos administradores de rede controlarem remotamente o computador. A gente viu as tecnologias de rede, né? E viu aí o XDSL, no nosso caso aqui o ADSL, o FTTH, que agora está tendo, né? Cabo e celular são opções aí de acesso de banda larga, né? A gente viu também o conceito de data center, que são assim, a infraestrutura, né, que fornece serviço de processamento e armazenamento de dados. A gente viu também sobre computação em nuvem, que são os serviços que são prestados pelo data center, viu essas modalidades, né? SAS, PAS, AS, né? Viu os serviços de hosting, os serviços TCP/IP, né? DNS, DHCP, HTTP, FTP, etc. Vimos o conceito de IPS e UTM, né? E a gente viu também que, como qualquer outra coisa, a gente também exige, né, uma metodologia de manutenção preventiva e análise de solução de
de problemas. Ok? Com isso, a gente chega aí ao fim da nossa apresentação. Ok? Alguma dúvida? Vamos parar aqui, fazer a chamada. Um pouquinho que eu estou entrando aqui no sistema. Se fossem outros tempos, eu diria que hoje é véspera de feriado, né? Saiu todo mundo para viajar. Mas não é o caso, né? Hoje o pessoal ficou preguiçoso. É, eu também. Vamos ver aqui a turma de vocês. 23820. Deixa eu ver aqui. Lançar faltas. 238. 23820. Hoje são 8/4. Por que esse não está fazendo chamada? Então, deixa eu ver aqui. Quem veio? Pô, que hora para o Claro sair, hein? Então, Amanda não veio, o Armando não veio, o Arthur Lima veio, Breno não veio, Bruno não veio, Clara veio, Denis veio, Dimitrios não veio, Felipe está aí, Iago está aí, Hudson estava aí, caiu, que eu vi, Jéssica não veio, Leonardo não veio, Lucas e Lucas vieram, Luiz não veio, Luma veio, Matheus não veio, Miguel não veio, o Patrick tá, Paulo Vitor não, Sandro não, Thiago não, Vitor Souza tá, Vitor Gabriel não, Wendel não, Iago não. Então, ok, presenças dadas. Depois eu tenho que achar que na aula passada, não sei porque eu não fiz presença, esqueci de fazer chamada. Bom, galera, alguma dúvida aí nessa unidade? Deixa eu parar aqui a gravação.